Boa noite a todas e todos. Estamos começando mais uma aula semanal. Dessa vez, uma aula gravada no momento que era para ser ao vivo e postada depois da gravação, já que a gente não conseguiu fazer uma transmissão simultânea. Minha internet não suportou gravar, pegar o Google Meeting meu com o Bruno e ainda assim transmitiu do YouTube. Ficou muito lento esse processo e a gente não conseguiu transmitir ao vivo, mas o que a gente tem que fazer, como bons empreendedores que somos, é lidar com os problemas do jeito que eles aparecem e da melhor forma possível. Então, daqui a pouquinho essa aula vai estar disponível para vocês. Eu chamei Bruno aqui, vocês já sabem que quando a gente se junta para conversar, a gente não para de falar e a gente dá insights incríveis para todo mundo que está dentro de uma procura, de uma busca por uma odontologia melhor. A gente sempre fala de empreendedorismo, a gente sempre fala de gestão, a gente sempre fala de marketing, a gente sempre fala de abrir a cabeça para novas percepções dentro de odontologia. E é justamente por isso que eu sempre, mas sempre, tenho o prazer de trazer Bruno para a gente conversar aqui. Cara, Bruno, seja muito bem-vindo, meu irmão. É sempre bom estar aqui com você. Eu sempre sei que para mim, as nossas conversas sempre produzem excelentes conteúdos para quem assiste. E eu trouxe você para a gente conversar um pouquinho, cara, né, dentro da sua visão, da sua carreira, da sua percepção enquanto profissional, atuante da odontologia e empreendedor dentro de odontologia. Como é que você enxerga a nossa responsabilidade dentro do empreendedorismo enquanto carreira odontológica, enquanto empresários, você que é empresário, você tem essa percepção também. E quero saber as dicas que você tem para dar hoje. Primeiro você se apresenta e vamos dar início a essa aula que vai ser incrível. Fala aí, meu velho. É isso. Boa noite, primeiramente, né? Todo mundo. Obrigado aí por estar assistindo, mesmo depois. Então, é uma alegria grande poder estar falando com todos vocês. Um vídeo que é gravado. Vocês podem aproveitar muito mais, vocês podem voltar para cima e para baixo aí para poder aproveitar ao máximo tudo isso. Internet, essas coisas ao vivo, a gente sabe o que acontece, principalmente quando não depende só da gente. Então, faz parte. A gente vai dar nosso melhor mesmo assim. É um prazer enorme estar falando com você. Você sabe disso, Bruno. Sempre que rolar esse convite, eu vou aceitar de pronto, né? É aquela bola que você já está pronto para fazer o gol. Porque vindo de você, você sabe que eu tenho uma consideração enorme e eu não vou rasgar elogio logo de cara, não. Vamos deixar para o final. Mas, mas assim, sou o Bruno também, sou dentista, sou formado em 2015, para quem ainda não me conhece. Sou formado pela FAES, uma faculdade do Espírito Santo, que eu tenho muito orgulho de defender ela. E, e é isso, 5 anos de formado, me considero um empreendedor, tenho características empreendedoras, que a gente vai falar delas um pouquinho. Sou dono de uma empresa de cursos, criador e dono de uma empresa de cursos chamada DNAB, que envolve toda essa parte, né, da odontologia que Bruno acabou de falar. Que a gente se uniu para falar disso, que a gente se uniu para fazer uma odontologia diferente. Tem um e-book escrito que tiveram muitos downloads, então eu fiquei um pouquinho conhecido, acho que através dele. Então, é isso. Eu sou essa pessoa que vou defender sempre a odontologia e que vou estar sempre com a bandeira do empreendedorismo balançando cada vez mais. Vamos que vamos? Posso começar? Deve começar, papai. Tamo junto. Você que manda. Seu microfone está fechado. Eu tenho que. Eu abro o microfone aqui, abro o microfone cá. Ah, tá. Tamo junto, dê seu melhor pra gente. Eu quero ouvir, tô aqui pra aprender com você, meu velho. Tô aqui pra Então, aprender vamos embora. com você. Olha só, é, as pessoas têm uma percepção, né, Bruno, muito estranhas do que é empreendedorismo. Elas têm uma percepção daquele cara que é empreendedor, aquela imagem de uma pessoa que faz tudo ao mesmo tempo, que é meio desligada, desleixada, ou seja, é, tem hora que tá bem, tem hora que tá mal, tem hora que tá caindo, toda hora tá inventando uma coisa extremamente louca, ou aquele cara que tá querendo inventar a roda triangular, né, nem quadrada, sacou? É essa percepção que as pessoas têm do empreendedor. Uma pessoa que faz loucuras, que vê muito além. A real é essa.
é aquele cara ou aquela mulher, né, que é sempre louco, né, que é chamado de louco o tempo todo. E na real a gente é um pouco louco, né, nessa ideia. Mas empreendedorismo não é só isso, né? A gente sabe que o intuito do empreender vai muito mais além do que só você ser louco, de só você querer fazer algo, ter essa vontade, né? Mas se você pegar a base do empreendedorismo e olhar no dicionário em si, lá vai estar escrito que você tem que tentar, que você tem que realizar alguma coisa, é, é, tentar realizar, né, dar esse start para alguma ideia que você teve ou para alguma percepção que você teve. A ideia do empreendedorismo é essa. Então, quando a gente liga empreendedorismo com odontologia, é sensacional. Por quê? Porque a base do empreendedorismo é você curar uma dor de uma pessoa. A base do empreendedorismo é você achar a dor dessa pessoa e fazer algo para melhorar isso. Então você tem que ver alguma coisa que ninguém está vendo e fazer por essa pessoa, né? Ou por esse seu cliente, que no caso é a ideia do empreendedor, né? É criar uma ideia em cima de algo que ninguém está vendo. Então, essa já é uma característica empreendedora. Então, quando a gente para entender o que é o empreendedorismo, ele está 100% ligado à odontologia. Por quê? Porque a gente é uma ciência, né? A gente estuda isso, né? Na odontologia, de fato, é o que a faculdade nos ensina, que a gente tem que tratar os nossos pacientes, a gente cura, tudo isso. Então, o empreendedorismo nada mais é do que isso. A gente criar uma forma de curar uma dor, arrumar alguma forma de curar a dor desse nosso paciente. E 100% eu afirmo para vocês que não só o Brasil, mas qualquer país do mundo só é totalmente desenvolvido a partir de empreendedores. 100% desenvolvido. Por quê? 90% dos empregos que são gerados no mundo, e principalmente no Brasil um pouquinho menos, 85%, é gerado através de micro e pequenas empresas. Ou seja, é daquele louco que tentou criar alguma coisa diferente, né? Sei lá, é o seu João da padaria, é a Dona Maria ali do mercadinho, é o cara do bar da sua rua. Não é à toa que quando a gente falou muito no início da pandemia em apoiar o mercado local, né, de incentivar os produtores locais, é isso, cara. Por quê? Porque 90% das pessoas são micro e pequenos empresários ou empreendedores. Então, o mundo só gira através dessas pessoas. São eles que empregam 90% das pessoas. Não é aquela fábrica gigante, aquela multinacional gigante que está na sua cidade, que veio para empregar, sei lá, 300 funcionários. Se você tem 10 padarias, se você tem 100 padarias, você já empregou 300 funcionários também. Se você tem 10, 100 clínicas odontológicas, teoricamente você já empregou 300 pessoas também. Então são os micro e pequenos empresários e empreendedores que fazem essa roda girar, tá? Então, esse já é um ponto importante que já se deve balançar a bandeira do empreendedorismo de todas as formas, para todos os lados e para pegar todos os ventos. Então, eu sempre vou defender isso, tá? Mas só que a gente tem que entender que nem todo mundo, Bruno, né? São características que a gente desenvolve. Eu acredito que todo mundo pode empreender, na minha percepção, todo mundo pode empreender de alguma forma, basta a gente entender qual é, e a gente vai falar disso também durante a nossa aula, né? Mas todo mundo pode. Só que existem características que te fazem ser um empreendedor normal, né? Um empreendedor raiz mesmo, aquele cara que realmente vive todas as etapas do empreendedorismo. E na minha visão, tá? Depois de alguns estudos, escutando pessoas que falam muito disso, deixa eu só dar um que falam muito disso, eu vi 3 formas que a gente tem de classificar essas características. A primeira delas é a gente ter visão. Foi justamente o que eu falei um pouquinho antes disso tudo. É olhar
para onde ninguém está, na verdade, para onde todo mundo está olhando, né? E enxergar alguma coisa diferente. Você está enxergando uma dor ou algo que você pode curar esse seu cliente, entregar para ele algo para curar o problema dele, para curar a dor dele. Então você está enxergando algo além da manada, né? Algo além, muito além do horizonte, né? Isso aí já é uma característica empreendedora. Então você tem que estar sempre com a visão de águia, né? Vamos falar assim, tem que estar sempre aberto para novos horizontes. Enquanto você não abrir, né, seus olhos para enxergar coisas novas, a gente vai sempre ver as mesmas coisas. Então, se a gente estiver sempre vendo as mesmas coisas, não tem como a gente criar nada diferente e querer fazer muita coisa diferente do que a gente tem feito. Então, segundo ponto importante é a coragem. Para mim, além de ser o segundo ponto, é o mais importante, tá? Por quê? Na coragem, Bruno, a gente realmente entra na nossa visão, naquele nosso objetivo, naquele nosso sonho, tá? Por quê? Eu acredito muito que se você não tem coragem para fazer isso e o que depende de ser feito, né, para você poder realizar essa sua visão, é onde que realmente a gente filtra todo mundo. Por quê? Porque para você realizar um sonho, né, eu costumo falar assim, é onde você acha que eu tomo um monte de porrada das pessoas, eu costumo falar assim que as pessoas não devem ficar sonhando, sabe? Assim, porra, sonha com o que você quer, não sei o quê. Porque se eu acho que se a pessoa ficar sonhando, 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 ela não vai realizar nada. Sonhar, você sonha quando você está dormindo, sacou? Quando acordar, é caneta, papel, passa a meta e faz um alvo. Tem que ser específico, tem que traçar a meta, senão você vai ficar sonhando a vida inteira, não vai realizar nada. Você tem que ter coragem para atingir essa meta. Se você traçar ela, aí que envolve a coragem. Porque às vezes você vai ter que mudar de profissão ou de especialidade, né, em si, que é onde a maioria dos dentistas param, tá? Ele não entende que aquela especialidade, você já falou disso numa outra aula e foi fantástico, que ele não sabe o que ele quer, que ele escolhe qualquer coisa, ou ele está realizando o sonho de um terceiro. Isso aqui é o principal ponto. Ele não consegue abandonar aquilo, né? Ele tem esse bloqueio, e aí a gente entraria numa história de PNL, de desbloqueio, de desconstrução muito grande. Mas ele tem aquilo na cabeça dele que, na real, a gente não constrói nada, né? A gente desconstrói as coisas que estão na nossa cabeça. Então, quando a gente lê um livro, quando a gente não aprende com aquele livro, a gente está, na real, desconstruindo crenças que a gente tem. Então, a real é essa, né? Então, você tem que ter coragem para fazer tudo isso. Às vezes, tem que abandonar um relacionamento, né? Às vezes, você precisa mudar de cidade, abandonar alguns amigos. Tem tanta coisa que você precisa fazer para conseguir realizar esse sonho, né? Entrar num consenso. Eu falo muito, dou sempre meu exemplo, que a minha noiva, ela me apoia tanto nisso tudo, que quando eu cheguei para ela, eu falei assim, amor, a gente vai casar ou você deixa eu montar um consultório? O dinheiro. Ela virou e falou assim, você quer fazer o quê? Eu falei assim, não, quero muito casar, mas eu quero montar um consultório. Ela falou, não, pode montar porque eu confio em você. Então, isso já é um ponto importante, mas é uma coragem, pô. Era um dinheiro nosso, sabe? Assim, era uma decisão nossa e ela tinha que estar por dentro disso também. Mas é uma coragem, né? Abandonar um sonho que era de nós dois para realizar um sonho particularmente meu no momento, né? Mas é uma coragem. Então, quando você tem essa coragem, você teve a visão, você tem a coragem para realmente levar o pé do dicionário do que é empreender, que é tentar realizar algo. Tentar, tá? Então, a partir do momento que você tenta realizar algo, você já tem que ter essa coragem. E a partir do momento que você tem a coragem, você tem que ter competências para poder gerir tudo isso, né? Não adianta você ver, tem coragem, bota o peito na frente e fala, vamos embora. Isso não existe, sacou? Quando a gente fala de competência,
não é ser competente. Ah, pô, eu consigo, eu sou foda, isso vai dar, isso não vai dar, é só eu fazer isso e aquilo que vai dar certo. Não, quando eu falo de competência, são competências. São coisas que você tem que ter para poder dar certo. Você tem que entender de economia, você tem que entender de gestão, você tem que entender de marketing, você tem que entender de finanças, de imagem pessoal, do marketing pessoal, de gerir pessoas, de gerenciamento pessoal, principalmente, poder gerir suas emoções, para mim é um dos mais importantes, né? Tem que saber falar, tem que saber escutar, tem que saber negociar. Tudo isso são competências. Só que as competências a gente aprende, né? Então, por isso que eu falo que sempre a coragem, para mim, é o ponto mais importante. Eu acho que enxergar alguma coisa é muito fácil. Hoje, principalmente no mundo que a gente está, a gente sabe as dores das pessoas. Principalmente, assim, eu falo por mim, hoje é fácil criar qualquer produto, fácil que eu digo assim, né? Enxergar a possibilidade de criar algo, não criar de fato, mas de enxergar o que a pessoa está necessitando, de poder entregar aquilo para ela. Tudo isso hoje é um pouco mais fácil. Por isso que eu falo que a coragem, para mim, é um dos pontos mais importantes de um empreendedor, porque é ali que a gente vai conseguir separar a real do sonho e do que não é real, porque o que está acontecendo? Quando a gente sonha alguma coisa, você pode ter certeza que no mundo inteiro tem outras pessoas sonhando com a mesma coisa e vendo a mesma coisa que você. Papai do Céu não é, infelizmente, ele não é tão fantástico com uma pessoa assim só, né? Ou tão egoísta, talvez, né? A ideia que você tem, todo mundo tem, pode ter certeza disso, né? O que vai te diferenciar dele é a ação, é o que você vai fazer mediante aquela ideia que você teve. E é aí que realmente entram as características, para mim, mais importantes, que é você abrir mão de algo que às vezes para você é tão importante que você não consegue abrir mão. E aí que a gente separa um pouco de quem realmente consegue empreender com sucesso, tudo isso, de quem não consegue. E aí é o que eu falo, é nessa parte que a gente começa a entender que, na real, não existe muito caminho certo e errado, sabe? Existe o caminho que você quer seguir. Para mim, eu sempre recebo muita pergunta disso quando a gente conversa no Instagram e tudo com seguidores e tudo. Uma das principais perguntas, Bruno, é sobre, cara, eu faço A ou B? Tipo, eu faço especialização ou eu continuo trabalhando? Ou eu monto meu consultório e continuo trabalhando? Ou eu, sei lá, vendo meu carro e monto meu consultório? Porra, eu recebo isso todo dia, cara. Só que, tipo, eu acho assim que a gente, eu vou falar influenciador, porque acho que a partir do momento que a nossa voz chega para uma pessoa e a gente consegue mudar a percepção de uma pessoa, eu já acho que a gente já é um influenciador. Não é porque tem 1 milhão de seguidores ou 5 milhões que você é um influenciador ou não. A partir do momento que a sua opinião e uma pessoa te pergunta a sua opinião para tomar uma ação a partir dela, você já está influenciando, não é verdade? Então, eu me considero uma pessoa assim, né? Então, eu acho totalmente cruel as pessoas que decidem por você, sabe? É quando a pessoa me pergunta, porra, eu devo empreender ou eu devo, sei lá, fazer um concurso? Porra, eu não sei, cara. Me desculpa, mas eu posso te falar assim, o que cada um pode fazer. Eu posso te dar uma dica do que eu acho mais legal, mas se você não tiver as características empreendedoras, se eu falar para você empreender, sua vida vai ser um saco. Você vai ser amargurado no que você estiver fazendo. Da mesma forma que se eu passasse no concurso público, eu seria sei lá, infeliz pra caramba, porque não é o que eu faço. Então eu estou passando por cima dos meus princípios, dos meus valores, para tomar uma decisão por você e que é totalmente injusto. Por quê? Porque quem vai colher os resultados é você. Sendo bons ou ruins, as consequências são suas, não sou eu. Então qual é a minha ação nisso tudo? Nenhuma. Então eu não posso decidir por você. Eu posso falar o que eu acho, mas decidir se eu empreendo ou se eu passo num concurso e tá tudo bem em qualquer um dos dois. É você decidir o que você quer fazer. Só que se você decidir empreender, aí estamos aí, né? Empreender é o que a gente falou, é o que faz o mundo girar um pouquinho mais.
E dentro da odontologia foi o que eu falei, o que a gente vai falar um pouquinho mais. Eu acho que o empreendedorismo e a odontologia são totalmente ligados e é o que a gente fala muito, 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 muito. Eu tenho certeza que você vai tocar nesse ponto, que é você empreender em você, né? Essa é a ideia. Você ser empreendedor CPF, não um empreendedor CNPJ. A gente vai falar, e eu vou falar um pouquinho do CNPJ, vou falar do que é realmente, pô, quero abrir uma empresa, então, quero ser dono, quero ter um consultório. O que eu preciso fazer, então? Beleza, mas antes disso, tem um outro ponto. Tem aquele ponto da odontologia, que foi a mesma coisa que eu falei lá em cima do empreendedor e do dentista. Tem a parte que trata dos outros, né? Tem a parte que tem que entender que antes do dinheiro vem outras coisas. Então, o empreendedorismo está muito nisso. Ele cura dores. Então, eu acho que, não passando nessa fina palavra para a odontologia, não é isso. A odontologia não é curador, tá, pessoal? Não me entendam mal. Pelo contrário, eu não acredito nisso. Eu sou totalmente o oposto disso na odontologia. Mas estou falando que é uma coisa que a gente faz, né? Então, como empreendedor, também fazemos muito isso. E a partir do momento que você entende e cria esse produto para essa pessoa, você é remunerado por isso. Então, a ideia de empreender é essa: você ser remunerado porque você está tratando um problema de alguém. A ideia é essa. O que você acha? Manda para mim também. Pois é, Bruno, eu tenho uma percepção. Você me escuta, não me escuta? Eu tenho uma percepção muito parecida com a sua em relação ao empreendedorismo. É para muitas realidades, sim, todo mundo pode ser empreendedor, empreendedora, sim. Só que você precisa realmente ter algumas percepções diferentes. E não é para qualquer momento. E depende da sua realidade. E depende da sua história de vida. E depende do que você quer para daqui a anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, não é essa coisa de empreendedorismo motivacional que toda hora acontece, onde as pessoas simplesmente falam, ó, seja empreendedor, meritocracia. Empreendedorismo leva você para onde você quiser. E a gente sabe que depende de muitas coisas. E que tomar uma decisão como Claro. essa de empreender modifica muito a percepção das pessoas sobre sua atuação profissional, né? Empreender, ela tem sua importância dentro da nossa atuação, mas empreender não só necessita que você tenha uma empresa. Bruno vai até citar isso, a gente já trocou ideias sobre isso. Você ser empresário e você ser empreendedor são duas coisas diferentes. E eu tô aqui justamente para trazer para nossa discussão a ideia de se enxergar, você, dentista, que assiste nosso conteúdo, você se enxergar enquanto empresa. Olha só, o dentista, ele paga anuidade, ele vai pagar CRO todo ano, ele paga funcionário, ele paga imposto, e não é pouco imposto, paga bastante imposto, a gente paga muito imposto. O dentista precisa de uma estrutura específica para atender, precisa de fornecedores de materiais, precisa entrar em contato com o laboratório, precisa contratar gente. O que é diferente da odontologia, da atuação odontológica para uma empresa? Nada, absolutamente nada. Então, quando a gente começa a se enxergar enquanto empresa, a gente precisa começar a estabelecer alguns planejamentos para a nossa vida profissional, para a nossa atuação. Isso a gente chama, dentro da área de gestão empresarial, de planejamento estratégico, que nada mais, nada menos é o planejamento estratégico que você pensar sua atuação de um ponto de vista bem amplo, ou seja, para onde eu vou, onde é que eu tô, o que é que eu tenho que resolver, o que é que eu tenho que desenvolver para chegar até onde eu quero chegar, os meus objetivos. E para tudo isso existem formas, existem técnicas, existem ferramentas que vão nos levar nessa direção. E dentro dessa ideia de olhar nossa carreira enquanto empresa, quem faz planejamento estratégico é quem é empresário, é CEO de empresa, é presidente de um país, são os ministros de um presidente. Todas essas pessoas, elas são responsáveis por planejar estrategicamente o caminho de uma empresa, e nós, enquanto profissionais liberais, temos exatamente essa responsabilidade de olhar a nossa carreira dessa forma.
Então, eu quero trazer essa percepção para vocês de que, sinceramente, sua carreira é uma empresa e você precisa começar a lidar com a sua carreira dessa forma, a lidar com a sua carreira de uma forma mais ampla e não só atender. Dentista vai ter sempre lugar para atender. É difícil achar um dentista que não tenha um lugar para atender, que esteja sem emprego, se você parar para pensar. Não existe muito dentista sem emprego, mas existe muito dentista que não tem ainda uma percepção adequada do mercado de trabalho e está completamente perdido da sua atuação. Então, se você só fica atrás, enquanto dentista de emprego, você vai ser sempre aquele dentista robozinho que faz aqui, faz ali, faz aqui, faz ali, faz procedimento, não cria relação com o paciente, ou seu paciente entra em contato e cria relacionamento com a empresa que você trabalha, mas não entra em relacionamento com você. E aí você perde indicação, você perde de fazer novos tratamentos, você perde novas captações de pacientes, e isso é um problema sério. E a gente tem que começar a pensar a longo prazo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar enquanto você estiver olhando sua carreira, você que está aí assistindo, que está nessa busca por melhorar um pouquinho, ampliar um pouquinho melhor a sua atuação enquanto profissional. Tem muita gente que acompanha a gente que nem é ainda dentista, mas que já está nessa busca, né, de mudar um pouquinho a percepção de trabalho, de mudar um pouquinho a percepção de mundo, para que quando essas pessoas entrem no mercado de trabalho, elas entrem com uma tranquilidade maior do que foi a gente que tomou porrada na cabeça o tempo todo, justamente por ter essas dúvidas, e não tinha ninguém para conversar conosco a respeito dessas coisas. Eu precisava de um Bruno Mascarenhas e um Bruno Nicolai na minha época de graduação para me conversar comigo sobre muita coisa que eu terminei quebrando a cara quando entrei no mercado de trabalho. Primeira coisa, qual é o problema que você, enquanto dentista, resolve? O que você vende enquanto dentista? Porque se você parar para pensar, se você vende dente para o seu paciente vai no seu consultório só atrás de dente. Mas se você vende para esse paciente cuidado, atenção, experiência, o que vai acontecer? Esse cara vai te enxergar enquanto autoridade em cuidado e não em procedimento. Por que uma pessoa vai no seu consultório? Ela vai porque você é mais próxima da casa dela, vai porque você cobra mais barato, ou então vai porque você simplesmente atende convênio. Você não quer esse paciente que vai para o seu consultório só porque você atende convênio, ou só porque você é mais barato. Quem vem por preço, vai embora por preço. E é importante que a gente entenda a nossa missão. Qual é o problema que você resolve na vida do seu paciente? O paciente que chega no seu consultório para fazer um protocolo com você, ele não quer um protocolo. O paciente quer o resultado do protocolo, porra. O paciente quer voltar a sorrir, voltar a se relacionar sem medo da PT cair. A Dona Maria não quer uma cirurgia de instalação de implante para poder comer melhor. Ela não quer o implante em si, a cirurgia, o procedimento. Ela quer se alimentar melhor, mastigar melhor, quer ir no churrasquinho da família e comer uma zorra de uma calabresa que ela não come há 20 anos porque não consegue por causa da prótese. E é isso que você vende enquanto dentista. Esse é o seu produto, esse é o seu serviço, o que você oferece para seus pacientes. É muito importante que a gente tenha essa clareza de se perceber enquanto profissional da saúde e que a gente não está produtizando, robotizando nossa atuação. E aí você passou ali, né, nessa parte, o que você vende, qual problema você resolve. Quando você anota isso, estabelece isso na sua atuação e na sua comunicação com o seu paciente, é a hora de você começar a olhar outras coisas. Qual é a sua visão? Para onde você quer ir? Qual o seu caminho dentro da odontologia, do mercado de trabalho? Onde é que você quer estar daqui a 3 anos? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Eu, Bruno Mascarenhas, tenho minha missão, eu atendo meus pacientes, ofereço uma experiência de cuidado, ofereço um relacionamento, ofereço conforto dentro do meu consultório. O paciente chega no meu consultório para fazer uma cirurgia, ele toma um chazinho, aí ele vai lá e toma um Dormoni diante de um procedimento cirúrgico, aí já fica todo grogue, entra na cirurgia, nem lembra como foi a cirurgia, quando acorda, levanta meio grogue, já recebe um picolé geladinho para um pós-cirúrgico, ela recebe uma bolsinha de água gelada. O que eu estou oferecendo para esse cara? Conforto num procedimento cirúrgico. Uma experiência de fazer um procedimento sem ter dor, sem depois lembrar do procedimento, sem ter o desconforto de ficar com a boca aberta. O cara entra no meu consultório, tem lá no escuro, consultório luzes apagadas, só a luz do foco, difusor com óleo essencial, para esse cara simplesmente deitar ali, só
só querer acordar depois da cirurgia, não querer não ter nada na cabeça mais, além de um cheiro gostoso no meu consultório, uma música agradável, todo enroladinho num campo cirúrgico estéreo. O que eu estou oferecendo? Eu não estou vendendo implante para esse cara. Eu estou vendendo outra coisa. Eu estou dando um serviço, prestando um serviço para essa pessoa que muda completamente a percepção de nosso trabalho enquanto dentistas. Então, o que é. Deixa eu habilitar seu áudio. Fala. Só para não te quebrar rapidinho, eu tô lendo o livro, estudando um pouquinho sobre isso agora, que eu tô fascinado na Disney, né? Agora, eu acho que vai ser os meus próximos conteúdos agora vão ser esses, assim, é um spoiler pra galera aí. E, e tem uma frase dele que eu acho fantástica, que vai bater, por isso que eu te interrompi, que vai bater muito com o que você fala, que a gente tem que, eu até anotei, né? Que o atendimento, ele significa a gente superar a expectativa do cliente, dando atenção apenas aos detalhes. Essa é uma frase de Walt Disney. Atenção apenas nos detalhes. Eu vou falar para você, eu assistindo você falar, eu não sabia que você ia falar isso real. A gente falou de uma música, a gente coloca, a gente tem essa mesma pegada, mas a gente falou do óleo essencial, também uso. Então a gente está falando de coisas que o paciente não percebe, cara. Ele não percebe que tem um óleo, ele não percebe que está tocando uma musiquinha de fundo. Por quê? Porque ele está louco no procedimento. Né? A gente faz de tudo para que ele não entenda isso. Então essa que é a ideia. São os detalhes que fazem essa diferença. Assim, se você já foi na Disney e tudo, o que acontece? Lá, a cada 8 metros, tem uma lixeira na Disney. Por quê? Porque foi feito um estudo por eles que é o tempo que você passa entre comer e segurar alguma coisa e guardar no bolso ou na bolsa ou jogar no chão de fato. Então eles entenderam que esses, tipo assim, esses 8 metros você demora 30 segundos para caminhar, é o tempo para você jogar uma coisa fora. Se você não acabou, você vai caminhar durante 30 segundos e vai ter a possibilidade de jogar fora. E essas lixeiras vão percorrendo o parque inteiro e elas vão trocando de cor ou de modelo através da troca de modelos ou de cores dos parques da Disney. Mas não perde a sensação disso tudo. E se você olhar, qual é o princípio do Disney, da Disney em si? É estar sempre com o palco da Disney, é o meio do povo. Você vê as pessoas tirando foto com o Mickey, por exemplo, no meio de todo mundo. Essa é a graça. O palco deles é no meio de todo mundo. Então esse é mais um detalhe que ninguém percebe. Eles têm os shows lá e tudo, beleza, porque você paga para isso, mas você vai ficar muito mais feliz em encontrar o Mickey andando na rua. Essa é a ideia dos caras. Detalhe. Cara, foda isso que você falou. E essa ideia dos detalhes, né, que o nosso amigo Walt Disney falou. Walt Disney simplesmente não queria que ninguém andasse pelo parque dele e encontrasse um papel no chão. Porque faz parte da experiência do mundo mágico de Walt Disney não encontrar nada no chão, ter um ambiente sempre impecável, ter funcionários completamente alinhados com o propósito da empresa. E é uma coisa que eu falo sempre para aluno meu. Vocês acham que a Disney é uma empresa de um parque de diversões? A Disney não é parque de diversões. A Disney é uma empresa de entretenimento. A Disney tem parque de diversão, a Disney faz filme, a Disney faz boneco, a Disney faz camisa, a Disney licencia desenhos e filmes, a Disney tem o Disney Plus agora e é streaming também. A Disney comprou a Marvel, a Disney comprou a Lucasfilm, que faz Star Wars. A Disney é um império de entretenimento. Ela não é uma empresa que é um parque de Mas diversões. é isso aí, ela nada mais é do que uma vendedora de experiência. Sabe? É outra coisa que a gente traz para odontologia, Brunão. A Disney, ela vende experiência para a família, para a pessoa que está lá, ela vende isso. Ela vende o que você vai passar lá dentro. Ela se importa demais com todos os detalhes, é o que você está falando.
ela não é uma empresa de um parque de diversões. Ela é uma empresa que está preocupada em fazer você se sentir importante. A real é essa. Por quê? Porque se você se sentir importante, você vai voltar, você vai trazer amigo, você vai trazer sua família, você vai gastar mais dinheiro com ela. Você vai Pronto. tirar foto, você vai comprar coisa, quer postar no Instagram que você teve na Disney. E isso a Disney quis ser conhecida justamente por isso. E não por ser um parque de diversões. Percebe a diferença entre um pensamento, um planejamento estratégico com claramente o seu objetivo e quem você é enquanto empresa? Se a Disney ficasse dizendo que é um parque de diversões, provavelmente ela acabaria como todos esses parques de diversões que a gente vê aqui no Brasil, que anda itinerante de cidade em cidade, que nunca se torna uma empresa majestosa e imensa. Mas a Disney percebeu que ela não vendia ingresso para parque de diversões. E essa é a diferença. Assim como você, dentista miserável que tá aí dizendo que vende dente para cima e para baixo. Você não vende dente, papai. Você vende uma experiência de cuidado. E é essa experiência que faz com que o paciente volte para comprar de você, se relacione com você, indique você. E essa construção de empresa, ela é no médio e no longo prazo. Ela não vai ser no curto prazo, como tem um monte de gente aí dizendo que você vai ter uma ferramenta, uma estratégia, vai começar a faturar 500 mil reais por mês no seu consultório. Não é assim que as coisas funcionam. Empresas que têm uma vida longa, uma longevidade, são empresas que pensam no longo prazo e que não ficam nessa onda de achar que é tudo imediato. E a gente tem que trazer isso para a odontologia. E aí, como eu já tinha falado da sua missão, da sua visão, a missão é o que você resolve, qual o seu papel no mundo, para onde você atua, como você atua. A sua visão é para onde você quer ir, onde você quer chegar. E outra coisa que é muito importante são os valores da sua empresa e da sua atuação como profissional. O que você quer priorizar, pelo que você quer que o seu cliente lembre de você. É pelo seu bom atendimento, é pela sua equipe alinhada, é pela qualidade do seu trabalho, é pela acessibilidade do seu serviço. Às vezes você tem um serviço de qualidade mediana, mas é bem acessível e você cria um relacionamento. O preço não é ruim sempre ter um preço baixo. O preço baixo ele é importante também. Mas é importante que você saiba que o seu trabalho não é só preço, porque o paciente que vai pelo preço no seu consultório, só basta um dentista cobrar menos para ele ir para o consultório do outro dentista. Então, quando a gente começa a valorizar dessa forma a nossa atuação, é muito importante para a gente perceber como a nossa profissão ela é muito mais ampla do que achávamos que era. E a partir disso, dessa definição da sua atuação como empresa, a gente vai, eu vou puxar mais tarde, Brunão vai introduzir agora uma parte muito importante relacionada ao empreendedorismo, mas eu quero deixar o gancho para vocês, que é o seguinte: começar a construir uma visão, uma missão e os seus valores dependem de você criar uma identidade e uma marca pessoal. Por exemplo, a Disney tem uma marca própria e quando você vê a Disney, você só pensa em entretenimento, em magia, em sensações gostosas. Eu vou dar um exemplo da Coca-Cola também, mas eu vou deixar para dar esse exemplo depois. Eu quero que Bruno puxe a palavra porque eu vou deixar esse da Coca-Cola no suspense para vocês. Olha só, dois pontos antes de eu soltar o que eu queria. Primeiro, o Walt Disney, ele, para mim, foi um dos maiores empreendedores que existiu, tá? Eu não entro no mérito dos dias de hoje, porque eu sou super fã de um cara aí que eu sou apaixonado por ele, que é o Flávio Augusto. Sou assim, real mesmo, apaixonado por esse cara. Mas o Walt Disney foi um cara que, se você olhar a história, ele é muito antes do Mickey, né? E na real, as pessoas são muito antes do sucesso dela. Porque todo mundo vê, por exemplo, o Rick Chester. Porra, todo mundo lembra do Rick Chester por causa do vídeo da água. Mas só que o cara já tá plantando, mano. Ó, todo mundo. Todo mundo acha que foi da noite pro dia para dar o start. E a gente trabalha para que seja da noite pro dia, né? A real é essa. E o cara, o Disney, o que aconteceu? A história dele foi que ele já estava fazendo um certo sucesso e ele foi decidir montar o parque. E eles rodaram por vários terrenos. E aí ele escolheu um terreno que era o mais feio, um pântano gigante, pântano mesmo, de jacaré, crocodilo,
Ele falou, não, eu quero aqui, pode comprar. Vai ser aqui, meu sonho é esse. E aí foi o que eu falei um pouquinho antes. Ele sonhava, mas ele levantou da cama, pegou a caneta e decidiu o que ele queria. Então já é uma característica empreendedora, né? E ele construiu uma cidade ao redor desse empreendimento dele, né? E, e, e hoje é esse império enorme que a gente está falando e que eu acho o maior encantamento de todos, que é a Disney. Mas que a gente ficaria horas falando dele, então vamos bola para frente. Vamos lá. Outro ponto importante que você falou, que a gente entender que a gente faz o dinheiro e tudo isso, qual a intenção do dinheiro que você cobra, do procedimento e tudo isso, eu acho um ponto importante que a gente tem que tocar, principalmente na odontologia, é que, não só na odonto, né? Também isso aí é puxar a sardinha demais, mas não faça nada pelo dinheiro. Nada, nada, nada. Não passe por cima dos seus princípios, dos seus valores, nem que seja num tratamento. Às vezes a gente vê hoje muito isso, né? Principalmente quando a gente olha o Felipe Rossi falando, que às vezes a gente quer indicar uma faceta para o paciente, quer fazer alguma coisa por causa de dinheiro. Infelizmente. Então, não faça pelo dinheiro, tá? Porque se você fizer pelo dinheiro, você vai ficar refém dele. Se você ficar refém do dinheiro, fatalmente você vai acabar pobre, ou de dinheiro, ou de espírito. E eu não boto muita fé nisso. Então, preste muita atenção no que você faz visando só no dinheiro. E aí a gente entra em vários outros assuntos do dinheiro. Eu quero fazer X especialização, essa especialização, porque ela dá mais dinheiro. Eu quero fazer essa especialização porque tem mais pacientes no consultório. Ou eu quero fazer essa especialização porque hoje é a que está dando mais dinheiro. Então, a gente é voltado muito para esse ganho, sacou? E eu falo por experiência, eu também era assim. Pô, não vou falar que ganhar não é legal. Porra, ganhar é bom demais. Não estou falando isso. Só que eu acho que existem coisas que a gente aprende um pouco mais. E aí, se eu pudesse voltar um pouquinho, é por isso que eu gosto de falar isso para as pessoas. A gente está falando de experiências e para fazer diferença na vida das pessoas, a gente tem que mostrar para eles o que a gente errou e o que a gente não quer que ele erre, né? Então, é por isso que a gente está falando com você que está assistindo tudo isso. Mostrando para vocês os erros que a gente cometeu para que você não cometa esse erro e que ano que vem, ou daqui 6 meses, ou daqui um mês, você possa estar aqui no meu lugar ou no lugar do Bruno falando isso para as pessoas. Eu levanto essa bandeira. Eu falo com todo mundo que eu conheço que eu quero que essa pessoa esteja sentada hoje, amanhã, quer dizer, no meu lugar, podendo falar coisas novas e experiências novas e contando os erros dele. Porque só assim a gente vai conseguir errar menos. Que a gente cometa os nossos próprios erros. Eu não preciso cometer um erro que o Bruno já cometeu. Porque se ele estiver me contando, ótimo. Você imagina se Flávio Augusto, se Érico Rocha, se Sobral, se o Gan, se todo mundo, o Marçal, todo mundo não soltasse no mundo aqui tudo que eles sabem. Se eles não dividissem o pão deles ou o conteúdo deles com vocês todos os dias, comigo todos os dias que consumo, o que ia acontecer? Imagina o que ia estar acontecendo com a nossa população. Os caras dão conteúdo gratuito, os caras falam de coisas que valeria milhões. Você imagina se o Flávio Augusto nunca tivesse falado nada, ele tivesse guardado as 7 chaves, tudo que ele sabe sobre empreendedorismo. Entendeu? Se você pega um Érico Rocha, um Sobral, os caras, pô, todo dia o Sobral tá dando, todo dia não, toda semana o cara dá uma aula de tráfego ao vivo de graça, que você, se você assistir toda, você vai fazer um tráfego de graça. Os caras dão conteúdo de graça por quê? Porque eles querem perder dinheiro, porque eles não visam dinheiro? Pelo contrário, eles sabem que isso traz para eles algo diferente. Então, que a gente entenda isso também. Não faça pelo dinheiro, porque fatalmente a gente não vai tê-lo, tá? Então, esse era um ponto que eu queria tocar, porque quando eu vou entrar agora no meu assunto, que é, de fato, empreender na odontologia, e aí eu vou falar um pouquinho sobre empreender na odonto de forma online, que eu quero que você fale disso também,
porque você domina um pouco mais do que eu, um pouco para ser modesto, mas mostrar que a gente tem essa possibilidade de entregar esse conteúdo além de uma clínica física. E aí a gente vai tocar em alguns pontos. Primeiro, eu já quero quebrar várias barreiras e criar várias desconstruções já de cara com isso. Por quê? Eu sou totalmente a favor de você empreender. Acabou. Qualquer pessoa, para mim, empreende. Já é o ponto principal. Segundo ponto, você não precisa de muita coisa. O que a gente tem aqui hoje, eu tenho uma luz, eu posso até postar uma foto, eu estava falando com a minha equipe hoje, assim, estava na hora do almoço, rolando meu celular. Há um ano atrás eu tinha comprado exatamente, foram as minhas lembranças apareceu no iPhone, né? Há um ano atrás eu comprei um ring light e um tripé. Eu tô com o mesmo tripé que eu tô falando aqui agora e o mesmo ring light. Eu só troquei um tripé do ring light até hoje. A mesma coisa de um ano atrás. Nada mais. O celular mudou, mas por motivos técnicos, senão talvez seria até o mesmo. Mas assim, não precisa de muita coisa. Sabe por quê? Eu vou falar um negócio assim, que essa para mim vai ser a primeira chave que vai quebrar todo mundo. De tudo que eu falei até agora. Existem milhares de pessoas, Bruno, milhares, que estão precisando do seu pior conteúdo. Sabe por quê? Porque às vezes o seu mínimo para uma pessoa é muito. Cara. Às vezes o pouco que você sabe para uma pessoa é muito. Ensina, cara. Mostra. Nem que seja como escova o dente. Então, vamos lá. Qual escova usar? Qual pasta usar? Tem gente que não sabe, pô. Não sabe como passar um fio dental. Não sabe que dente de leite de criança tem raiz, que precisa fazer canal. Às vezes para você isso é óbvio. Às vezes é o seu pior conteúdo, é isso que eu estou falando. Só que para uma pessoa é muito importante, para ela vai ser o melhor. Então comecem a ensinar. Sabe por quê? A partir do momento que você começa a ensinar, você começa a aprender mais. Então essa roda começa a girar, você começa a ter retorno de tudo isso. Quando eu falo de retorno, eu não estou falando de novo do dinheiro lá atrás, não. Eu estou falando de retorno como pessoa, retorno de networking, retorno de crescimento. E aí você passa a conhecer novas pessoas que mudam sua cabeça, né? Eu costumo falar que é um pecado, e a gente vai entrar no PNL de novo, de que a gente não deve manter nossa mente muito aberta para as coisas. Por quê? Porque a partir do momento, a nossa mente é como se fosse um paraquedas. A partir do momento que você abre, você começa a ficar mais lento. Por quê? Porque você começa a filtrar muito o que está acontecendo, sabe? Então, se você tem. Cara, se larga, deixa para abrir ela no último minuto. Vai em queda livre, irmão. Por quê? Porque aí você vai aproveitar cada vez mais e vai fazer cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Essa é a pegada. Fazer, tem que ir para cima. Se você não for, vai ficar parado. Muita gente não vai saber o que você tem para ensinar, o que você tem para dar para as pessoas. Então, esse é um dos principais pontos que eu tenho para falar isso para vocês. Então, quando a gente entra no assunto de empreender na odontologia, já é esse, online. Você está aqui com uma ferramenta na mão e você fala disso demais. Você está com uma ferramenta aqui que é fantástica. Na verdade, para você ter ideia de quão louco, você está me vendo aí e pegando? Não, é porque você está travando para mim aqui. Não, Está não, aparecendo. tô te vendo Não, então tranquilíssimo. beleza. Então fechou, vou continuar. E aí o que acontece? Para você ver o quão louca é a internet, que hoje a maior empresa dentro de tudo isso, que é o Facebook, né? Que é onde a maioria das pessoas estão, ela não é uma rede social, né? Ela é uma empresa de anúncios, cara. E para você ver quão louco é isso, que eles não têm nenhum funcionário para fazer esses anúncios, teoricamente. São os próprios clientes que escrevem, editam, colocam na plataforma e ele que ganha o dinheiro, mano. Então é uma plataforma
muito além do que a gente pensa, sacou? Então, cara, você tem que estar ligado nisso. Você tem que entender disso, você tem que entender do algoritmo, tem que entender de tudo isso. Por quê? Para que você possa entregar cada vez mais seu conteúdo para as pessoas. Isso é empreender. Aí a gente entra em outra coisa que eu falei lá no começo, competência. A gente está se preparando para algo importante. Uma pessoa hoje, no meu ponto de vista, que não monetiza com o Instagram ou que não tem uma conta no YouTube, por exemplo, está totalmente para trás. Ele pode ter uma conta para falar nada, para começar de baixo, mas começa, é o que eu falei. Às vezes um conteúdo de 1 minuto de você falando vai ajudar tanta gente. E eu posso afirmar, e vocês podem gravar e falar, olha, aquele moleque louco. Se você tiver um canal no YouTube grande, com importância, daqui 10 anos, ele vai valer mais do que uma rede de televisão. Pode anotar isso, que eu tenho certeza absoluta. 10 anos não é muito tempo, não. E a gente acha que a gente está no auge hoje. Então a gente consegue empreender na odontologia com pouco, com nada na real. Só com um tripé, um celular e conteúdo e conhecimento que ninguém tira da gente. Só depende da gente buscar tudo isso. Então esse já é o primeiro ponto de empreender na odontologia. Você entregar seu conteúdo para as pessoas, para que essas pessoas te procurem e comprem de você. Né? É o que a gente está falando. Como que você vai vender algo para alguém? Se ela se sentir confortável para comprar de você. Pronto. E tudo é uma questão de compra, não tem jeito. E eu vou te falar, tem gente que fala, eu não vendo, não sei o quê. Se você não vende, você está comprando, irmão. Sinto muito. Se você não está vendendo, você está comprando. O mundo é esse. É venda e compra, venda e compra, venda e compra. Se você não está vendendo, você é consumidor. Total. E você nunca vai vender, então. Não tem jeito. Você vai estar sempre consumindo. Então, passe a entender que você vende, que você é um dentista igual você falou. Tudo que você falou, perfeito. Eu faço das minhas palavras que você falou e não vou ficar repetindo isso. A gente tem que entender que a gente não vende dente. A real é essa. Então, a partir do momento que você entende tudo isso, porra, já estou na rede social, eu acho que é o primeiro passo. É o passo mais barato, é o passo mais fácil. Começa. Só dá o start. Porque aí você pode ter sua empresa, aí real, você pode ter um CNPJ, e aí a gente vai entrar num assunto agora de que eu gosto muito de falar, que é de gestão, principalmente gestão de pessoas, né? Eu acho mais importante dentro do momento que você abre uma empresa, você entender as pessoas que estão trabalhando ali, é muito importante, tá? Mas antes é o que você falou, planejamento, Brunão. Sem planejamento, nem começa, tá? Porque mais uma experiência própria. Eu estou pagando hoje, não de dinheiro, tá? Pagando erros que eu cometi quando eu abri minha empresa. De não ter entendido o jogo, de ter começado a minha empresa sem saber o que eu sei hoje. Me crucifico por isso? Não estou falando isso, sacou? Mas estou mostrando para vocês essa possibilidade. De que se eu tivesse montado a minha empresa sabendo que eu sei de gestão, que eu sei de marketing, eu só ia aprimorar cada vez mais. E errar? Claro. Não estou falando que eu não ia errar. Mas às vezes o tombo não ia ser menor. Né? Então, planejamento. Não tem jeito. Então, a partir do momento que você se planeja, é o que a gente está falando. É escolha de sócio, se tiver uma pessoa que realmente vai agregar valor no seu negócio, não só aquele amigo 100%, né? Porra, aquele meu melhor amigo vai ser o cara que eu vou fechar parceria com ele. Porra, minha irmã faz faculdade também, isso e aquilo. Cara, porque com ciúme também. Então, e aí nem Marijuana passou aqui agora também. Live dos ele tá pets. mordendo demais. Mas aí o que acontece? É, quando a gente entende que nem só disso vive o consultório, né? Nem só dessa vontade que a gente tem de abri-lo, é importante. Por quê? Porque para você abrir uma clínica não é só pagar a conta de água, de luz, de internet, a sua secretária, vai muito mais além disso, né? Tem que entender sobre processo, tem que saber sobre negociações, sobre material, sobre estoque,
sobre hora clínica, sobre precificação. É uma coisa que a gente é outra hora de live falar disso tudo. Mas são coisas que você não pode querer empreender real, CNPJ, sem saber isso. Sem saber como é que está a economia do seu país, como é que são os próximos anos, de onde é a sua empresa, o seu fornecedor maior, como é que está a economia no país ou na cidade que você compra seu material, porque isso envolve questão de negociação, né? Tudo isso é muito importante. Então, se você não tem esse feeling, não tem por que você montar o seu consultório. Então, porque você vai estar dando um tiro no escuro, né? Então, existem pessoas que falam muito disso e a gente está aqui para isso também, para ajudar essas pessoas a estruturarem tudo isso. Só que a gente tem que mostrar que tem a possibilidade delas empreenderem mais fácil, às vezes alugando um imóvel, né? Um consultório pronto, perdão, que já está em funcionamento, pagando um pouquinho menos, diminuindo os custos fixos agora, para entender como é que isso está acontecendo, né? Ou propriamente empreender nela mesmo e fazer isso que a gente está falando, participar de redes sociais e atender em vários consultórios diferentes. Eu poderia citar um monte de exemplos aqui de pessoas que fazem vários caminhos desses diferentes, sacou? Então, acho que a pegada é essa, a gente entender que para a gente empreender, independente do caminho, independente da decisão, a gente precisa focar no planejamento. É o que você falou, precisa de um planejamento estratégico, a gente precisa, e é o que a gente falou lá no começo, eu preciso sonhar também, mas eu preciso mostrar para o meu sonho, né, e mostrar para mim mesmo quais são os meus objetivos, o que eu quero, né, o que eu faço, o que eu posso fazer. Deixa eu trocar meu fone aqui, que eu acho que o meu vai acabar a bateria aqui. Peraí. O que eu posso fazer? Tá me ouvindo? O que eu posso fazer para isso tudo, né? Como é que eu posso mudar? Como é que a minha empresa pode ser diferente do meu concorrente? Como é que ela pode fazer diferença para o meu funcionário, né? Para a minha equipe? E a gente já entra em assuntos de equipe mesmo, de liderança, de ser gestor dessas pessoas, né? É uma coisa que eu sou apaixonado também hoje, que é essa questão de liderança, de ser um exemplo para essas pessoas. E eu abro muito o jogo, e é outra coisa que eu quero desconstruir aqui agora, essa ideia de falar que a odontologia não vai para frente, que não tem muito futuro, né? Que está saturado, que tem muito profissional, que tem muita clínica. Cara, eu mando a real para os dentistas que trabalham comigo. No dia que você estiver fazendo a mesma coisa que eu faço, vai embora. Entende? Por quê? A partir do momento que você está fazendo a mesma coisa que seu patrão faz, patrão, entre aspas, não faz sentido você estar trabalhando para ele. Vai empreender, porra. Vai fazer algo diferente. Só que aí você pode colocar os bloqueios que a gente tem na nossa mente, a gente precisa tirá-los. Ah, pô, mas ele é tão legal, gosto tanto de trabalhar aqui. Aí você entra nesse gatinho aí, desse mimimi, sacou? Mas a partir do momento que você faz as mesmas coisas que o cara, qual o sentido de estar ali com ele? O cara pode ser, o cara vai continuar sendo seu parceiro, ele vai continuar sendo seu amigo. Se ele realmente for uma pessoa legal, ele vai te apoiar, entende? Então eu acho que essa percepção de querer ser diferente que te faz entrar no empreendedorismo real, sabe? De querer o cara falar assim, porra, quem vai limpar a jaula aqui do leão? Você ser o cara que fala, porra, eu limpo. Sacou? Aquele cara que realmente vai fazer a diferença no meio de uma equipe, que vai fazer diferença no meio de, um, de uma clínica grande, né? E ser aquela pessoa que vai ser lembrada. Existem pessoas que falam, porra, não consigo abrir portas, não sei o quê, mas a pessoa não tá nem batendo. Como é que eu vou abrir uma porta hoje na odontologia? Eu recebi essa pergunta ontem. Pô, a pessoa não tá batendo, e quando ela tá dentro da casa, ela não quer fazer nada diferente, pô. Né? Então, como é que ela vai fugir disso
ou vai entrar em alguma coisa se ela não faz nada diferente? Então, a partir do momento que você começa a aprender esse joguinho, e esses gatilhos e essas desconstruções, você começa a entender que qualquer coisa é um empreendedorismo. Qualquer coisa te coloca nesse jogo. E é o que você falou, não é nada motivacional. Tem trabalho duro pra caralho. Tem luta pra caralho, você sabe disso. Principalmente agora que a gente está num momento desse de pandemia. Mudando, mas que a gente não sabe o que vai acontecer. E principalmente a gente não consegue, que para mim é o pior de tudo, a gente não consegue fazer o planejamento. Que é o que a gente está falando que a gente mais tem que fazer. A gente não consegue planejar o cenário econômico, o cenário financeiro em si, né? O cenário de precificação, até vamos entrar para o cenário da clínica. Pô. Eu não imaginaria que eu ia pagar R$80 uma caixa de luva. Nunca imaginei isso na minha vida, sacou? Então são coisas que a gente não consegue se planejar. Então o empreendedor, ele é um cara que vai ter que tá dirigindo, é o que eu falo. Se a gente ficar sempre esperando o momento certo, esperando aquela hora para entrar, você vai perder o tempo. Então, o empreendedor é aquele cara que dirige o caminhão, né, e vai arrumando as melancia atrás no mesmo tempo. Entendeu? É o cara que literalmente bate o escanteio e vai para dentro da área para cabecear a bola. O empreendedor é esse cara. Então, você tem que estar preparado para tudo. Entendeu? Então, se você estiver disposto para fazer isso, tamo aí e você vai com certeza fazer muito sucesso. Eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço para todo mundo, real mesmo. É impossível você não dar certo. Vou falar real. É impossível não dar certo. Basta você estar disposto, basta você querer, basta você tá com sangue, tá com vontade de ser diferente, de fazer diferente, de não ser aquele dentista médio, né? Se você fizer, show, tá pronto. Manda. Cara, você fala, né, dessa questão de diferenciação. O mercado tá saturado? Porra, o mercado tá saturado, sim. É óbvio que tá. Tem muita gente, né? E qual não tá? Pois é, exatamente. E qual não tá? O negócio é diferenciar-se. Não é só... Vou puxar de novo para odontologia. Não é só entrar numa especialização e achar que a especialização vai mudar a sua vida. Não é só fazer um curso de harmonização facial e a harmonização facial vai mudar a sua vida. Perceber a sua carreira enquanto empresa exige que você entenda diversos aspectos do mercado, diversos aspectos da atuação do cirurgião dentista que fogem à cadeira, ao consultório odontológico. E aí dentista fica achando, não, mas só vou ser bom mesmo se eu conseguir fazer minha especialização para poder atender meus casos incríveis. Aí você chega no consultório e, oh meu Deus, a minha população não pode pagar pelo trabalho de um especialista? Eu tô cobrando a mesma coisa como especialista que um cara que nem aperfeiçoamento tem? Pois é. Faltou planejamento. Faltou planejamento. Não adianta você investir um absurdo no lugar errado, porque você não vai ter o resultado esperado e vai ficar frustrado. Rapaz, rimou, eu odeio coisa que rima. Vai fazer outra. Pois é. Ela vai fazer outra especialização, ela vai falar que essa outra também tá ruim, aí vai pra terceira, aí vai pra porra, a odontologia. Exatamente, exatamente. E esse é o caminho que muitos colegas meus e colegas minhas, dentistas, seguiram. Saíram da faculdade já entrando na especialização. Eu tive colegas que no 9º semestre da faculdade, ainda podia fazer isso quando eu formei, no 9º semestre da faculdade já tinha entrado numa especialização. E com 1 ano e meio de formado já tinha especializado. Com 2 anos já estava no meio do mestrado. E aí quando foi pro mercado de trabalho me falou, pô Bruno, não era o que eu esperava não, vou mudar para medicina. Porra! Você investiu tempo só para fazer um processo de aumentar o currículo, de fazer curso, de mostrar que faz isso e que faz aquilo, porque não planejou, cara. Não planejou seu caminho, não planejou sua estratégia. E aí, quando a gente está falando de empreendedorismo enquanto dentistas, né, e de trazer o empreendedorismo para a nossa profissão, a gente tem que começar a pensar na criação de uma marca. Porra, se você é uma empresa... Você precisa ter uma marca. Você é um profissional liberal, você tem exatamente o que faz com que seus clientes permaneçam no seu consultório, que é a sua marca pessoal. A Coca-Cola, vamos trazer agora o exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola é um produto ruim pra caralho.
ela é açúcar puro, faz mal para sua saúde, tem um pH lá embaixo, então quem tem gastrite não pode tomar, e você tem manchamento de dente, é uma coisa horrorosa. Mas por que uma das maiores empresas do mundo? Bom pra caralho. Porra, eu amo Coca-Cola, eu não aguento ver uma Coca-Cola gelada de vidro passando na minha frente. Cara, a Coca-Cola, as propagandas dessa empresa, se você for olhar, ela associa o nome e o seu produto a experiências que você se sente bem tendo essas experiências. Por exemplo, aqui na Bahia... Soltou mais uma. Sem você perceber, eu vou falar sem você perceber, porque eu sei que você percebeu. Mano. Porque a gente soltou por experiência. Mais uma. Por experiência. Eu vou botar aqui, eu fico levando a nossa gravação, aí uma hora eu coloco eu e você, aí quando você tá falando eu coloco você. Eu tô aqui de DJ, na verdade eu sou VJ de live no YouTube. Pois é, cara, o que acontece é isso. A Coca-Cola, ela chegou nos lugares específicos que tem alimentos específicos. Aqui na Bahia é acarajé. Não se come acarajé sem Coca-Cola aqui na Bahia. Não se come acarajé sem Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola fez questão de associar o seu produto a uma comida típica e que gera muita conexão de cada pessoa com suas cidades. Por exemplo, se você vai em São Paulo, vai comer o sanduíche de mortadela e aí você vai lá e tem uma Coca do lado. Provavelmente vocês têm um muqueca capixaba aí, não tem? Muqueca não pede Coca? Com certeza. Pois é, muqueca pede Coca. A gente tem nossa muqueca aqui que é diferente. Nossa muqueca é diferente da muqueca de vocês aí. Eu considero que a minha muqueca é a melhor muqueca, mas vocês devem considerar o contrário também. Faz parte. Pois é, então... Acho que a gente poderia provar isso. Fazer uma reunião só para bater essa... tirar essa dúvida. Pois é, galera. O que a Coca-Cola ela resolveu fazer? Ela sabe que o produto dela não é bom para a saúde, ela sabe que o produto dela não, além de não ser bom, ele faz mal para a sua saúde, mas ela continua te vendendo isso. Ela no Natal associa o espírito natalino e a comunhão, da união da família à Coca-Cola. Aí tem o Papai Noel na propaganda, tem lá o Natal com a família com a Coca-Cola na mesa. Ou seja, ela associou coisas que te dão sentimentos positivos ao seu produto e você, mesmo sabendo que é uma merda o produto que essa empresa vende, você compra por causa da empresa, você associa por causa da empresa. Por que não a gente fazer isso dentro da nossa percepção enquanto profissionais autônomos, profissionais liberais? Você precisa fazer com que as pessoas se relacionem com você enquanto marca. Vamos pensar junto aqui sobre marca pessoal, né? O que faz alguém consumir seu produto? Tem algumas coisas, eu já citei algumas, tipo preço. Seu produto tem um preço mais baixo. Seu produto, ele é vendido... Não tem nada errado em fazer isso. Também. Não tem nada errado. Ele é vendido numa localização... Sabe que o seu produto é esse. Exato. É um parâmetro do marketing, o preço. E o preço é importante para o seu público, para o local onde você atua e tudo mais. Então, localização é outra coisa que chama seu paciente. Atender convênio é outra coisa que chama seu paciente. Só que esses aspectos, esses parâmetros, são todos externos. Não tem nenhum deles que é inerente a você. Nenhum deles. Nem preço. Preço pode ser baixo, mas alguém simplesmente trocar o preço e o cliente que foi para você por preço vai para o outro por preço. Se o cliente mudar e achar um dentista mais próximo da localização, ele vai lá pela localização. Mas existem coisas que só você, enquanto profissional, oferece para essas pessoas, que ninguém pode dar no seu lugar, que é essa ideia de construção de marca pessoal. É você oferecer para o seu cliente, oferecer para o seu paciente um serviço, um produto que só você pode oferecer. O que é que só você pode oferecer? Sua visão de mundo. O que é que só você pode oferecer? Suas opiniões. O que é que só você pode oferecer? Sua identidade, sua filosofia de trabalho. Eu faço um trabalho odontológico que é muito mais conservador do que invasivo. Eu não saio indicando para todo mundo fazer dentro do meu consultório lente de contato. E isso é uma filosofia minha de trabalho e eu tenho certeza que tem outros dentistas que não consideram assim, que fazem todo dia, faz uma lente de contato nova no consultório. E é uma coisa que a gente vem discutindo realmente sobre as indicações. Se você faz muita lente de contato no consultório, se você faz todos os dias lente de contato no seu consultório, você está indicando lente errado.
E a gente tem que começar a entender que essa filosofia ela é percebida pelos nossos pacientes. E essa nossa filosofia faz parte da construção da nossa identidade pessoal, profissional, do jeito que a gente trabalha, do jeito que a gente atua. E um paciente que vai no seu consultório, eu falei do paciente que vai no meu consultório fazer implante, por exemplo, ou fazer um procedimento cirúrgico, que ele chega lá no meu consultório e ele simplesmente... Deixa eu mutar aqui. Bruno, depois você lembra que tem que te desmutar pra gente não ficar sem ouvir você. O paciente que chega no meu consultório para fazer um procedimento, ele vai lá e nenhum outro dentista que esse cara foi, o cara deu um chazinho para tomar um remédio, ele botou o paciente no escuro, enroladinho, dormindo na cadeira, com um travesseirinho aqui no pescoço, para ser atendido de uma maneira muito mais humana, humanizada, depois não lembrar da cirurgia. Tudo isso só eu posso dar para o meu paciente. Minhas conversas, a minha forma de lidar com o mundo, a minha forma de atuar no meu trabalho, tudo isso gera um valor específico para esses caras. E é importante que a gente tenha isso na cabeça. Então, quando a gente tem uma filosofia de trabalho, uma identidade, constrói a nossa marca, a gente gera para essas pessoas identificação. E a identificação faz com que essa pessoa volte para fazer outros procedimentos. E ela faz com que essas outras pessoas volte e traga uma pessoa em que ela confia e ela indique o seu trabalho. Então, quanto mais relacionamento você gera através da identificação, né? Identificação gera relacionamento, relacionamento gera mais venda, claro, quanto mais você vende para uma pessoa, mais relacionamento você gera para esta pessoa. E quanto mais esse relacionamento cresce, mais chance tem dessa pessoa indicar pessoas, indicar outros pacientes para você. Ou seja, é um ciclo que se alimenta e retroalimenta o tempo inteiro. Então, quando você está pensando em construir uma marca pessoal, enquanto profissional da odontologia, enquanto atuação odontológica, você tem que pensar nisso, em como o paciente se sente junto de você, o que você oferece que as outras pessoas não oferecem, qual realmente é o produto que você vende, o serviço que você presta para essas pessoas, aonde você quer chegar para que eu desenvolva os valores necessários para poder chegar lá. Então é muito importante que a gente comece a pensar e perceber que essa construção de nossa identidade ela é no longo prazo. E ela, como o Bruno falou, ela pode ser feita no ambiente online. O ambiente online é rede social que cria relacionamento, que educa seu cliente. Rede social hoje é a ferramenta, Bruno falou, é a ferramenta mais importante para captação e criação de relacionamento e geração de autoridade da história. Nunca existiu outra ferramenta melhor que uma rede social para isso. O ambiente online é muito útil nesse sentido. Você pode ter o site da sua clínica, o site da sua atuação, e você produz um vídeo no YouTube, e você leva a sua atuação para o Instagram, e você tem um Facebook, e você vai para o LinkedIn também para você gerar parcerias e gerar network. Então, as redes sociais, elas trazem para a gente uma percepção completamente diferente do que tínhamos como dentistas há 20 anos. Há 20 anos, as pessoas simplesmente iam no seu consultório de 6 meses, de ano em ano. Hoje você pode educar essas pessoas a entenderem o valor do seu serviço. E quando você educa, quando você mostra seus bastidores, quando você mostra as vantagens do teu trabalho, quando você mostra a mudança e transformação que você faz na vida das outras pessoas, tudo isso agrega valor à experiência de ser atendido ou a ser atendida por você que o seu paciente vai ter. Então é muito importante que a gente pense isso. Mas essa construção não acontece só no ambiente online. O ambiente online ele é muito importante. Eu diria, Bruno provavelmente compartilha da mesma opinião, é essencial o ambiente online, né? Mas o ambiente offline é outra possibilidade. Como é que está a estrutura do lugar onde você atende? Será que se o paciente chega na sua cadeira, ele senta direto na cadeira odontológica, ele não passa 10 minutinhos, 5 minutinhos conversando sobre assuntos triviais com você na sua mesa? 5 minutos não mata ninguém. 5 minutos que o paciente senta na cadeira, na sua mesa, ao invés de sentar na cadeira odontológica, e você pergunta pra ele, pô, e aí, como é que você tá vivendo nessa pandemia, nessa loucura que a gente tá vendo? Essa pessoa vai estar doida pra conversar com você. Aí você tem uma paciente, eu atendi essa paciente ontem até, um paciente que tá com a mãe no hospital, e ela se abriu comigo de como aquilo era um problema pra ela. Uma senhorinha que tem síndrome do pânico, nunca na vida
se viu sendo atendida novamente por dentistas e ela foi atendida numa outra clínica onde eu trabalhava. E aí eu saí dessa clínica, me demiti. Quando eu abri minha clínica, essa mulher me mandou uma mensagem e falou: Doutor Bruno, onde é que o senhor vai? Eu vou até o inferno para ser atendida por você, porque só consigo ser atendida por você. Me sinto segura com você. Essa paciente foi no meu consultório, me contou esse caso da mãe dela, então jogou essa energia de confiança no meu trabalho, de relacionamento que a gente cria mesmo. E né, ela foi ontem lá no consultório e eu perguntei para ela: Poxa, dona fulana, como é que tá tua mãe? E essa paciente abre o coração só por causa de uma pergunta. E é uma coisa que gasta 5 minutos da tua vida, porra. Não é nada, 5 minutos. Se cada paciente perceber que você dedica 5 minutos de tempo do seu consultório só para saber como ele tá, ele tem outra percepção do seu trabalho. A estrutura da sua clínica influencia, o alinhamento da sua equipe com a sua percepção de mundo e sua atuação influencia. A forma que você liga para um paciente depois de um procedimento para saber se está tudo bem influencia. A forma que a sua recepcionista atende o seu telefone influencia. Tudo isso ocorre no ambiente offline, no ambiente físico. Então, a construção de marca, ela passa por todos os detalhes que dizem respeito à nossa abordagem enquanto profissionais, à nossa atuação enquanto dentistas e leva seu paciente a só querer se relacionar com a sua empresa ou com a sua atuação profissional. E é isso que eu quero que vocês comecem a perceber. A atuação de vocês precisa de identidade. Precisa de uma abordagem mais ampla e precisa que os seus pacientes percebam isso. E não importa se você tem sua clínica ou se você trabalha com alguém ou para alguém. Não importa isso. A relação do paciente é com você. É você que está criando a sua atuação e é você que está gerando conexão ali. E esses pacientes seguem você. Esse é um ponto que a gente tem que começar a discutir, justamente porque, enquanto profissionais da saúde, nós temos que ter essa percepção. Porque um profissional da saúde que não conhece seu paciente não é um profissional da saúde. Profissional da saúde que não conhece o paciente, que não sabe da vida dessa pessoa, que não sabe quais são as prioridades, as demandas dessa pessoa, vai ter eternamente essa ideia de que, poxa, estou me frustrando porque a odontologia está tão saturada, a odontologia está tão isso e tão aquilo. É importante que a gente pense nisso. Abre seu som, viu, Brunão? Abre seu som. Deixa eu ver aqui. Não, você tem que desmontar. Aí, foi. Foi? Disso, só o detalhe. O nome já fala. Paciente. Paciente vem de paciência. Então, se você se dedicar um pouquinho só a tudo isso e entender o que está rolando, acabou. Você entendeu o jogo. Aí. Outra história. E a percepção do paciente é totalmente diferente. E aí eu queria saber, Bruno, quais são suas considerações finais? O que você deixaria se você falasse assim: Bruno, essa é a mensagem que eu quero deixar, mesmo que ninguém grave nada do que eu falei hoje. Eu quero que vá com isso aqui para casa, para remoer e pensar para a vida profissional. O que você diria? Primeiro, odontologia não é só a realidade, mas o futuro dos dentistas e de uma população. Por quê? Porque ela foi uma profissão esquecida no passado, que foi odiada. Então a gente tem a possibilidade de mudar tudo isso. Acreditem nisso. Acredite no seu potencial de fazer diferente tudo isso, de escrever essa nova história, né? E aí você pode escrever a sua história da sua forma. A gente deu várias possibilidades para você, a gente deu vários gatilhos, várias desconstruções, várias cutucadas, ensinou tanta coisa aqui hoje, que se você não conseguir começar, então o problema não está na odontologia. O problema está em você que não está querendo, que está sem vontade, está sem sede. Então, se você está com vontade, se você quer viver isso, se você quer fazer isso, só depende de você, não depende de mais ninguém. Sua principal concorrência é a pessoa que está no espelho na sua frente. Só isso. Você não compete com... o Bruno não é meu concorrente, eu não faço nenhum tipo de comparação do meu conteúdo com o do Bruno ou de qualquer outro profissional ou Instagram ou qualquer coisa que fale sobre a mesma coisa que a gente está falando.
Pelo contrário, eu queria que aparecesse 10, 20, 30, 100, 200 mais. Por quê? Porque eu acredito que é só assim a roda vai girar. Então faça algo pela odontologia. Porque só assim você vai estar fazendo algo por você também. E se puder ser empreendendo, melhor. É sim, cara. E pegando essa ponga com você, a gente chama aqui de ponga. Carona é ponga. Pegando essa ponga sua, a odontologia tem jeito. A odontologia tem jeito, sim. Ela consegue te levar para onde você quer ir. Agora, não é curto prazo. Porra, não é. Cada um tem seu tempo. Parar de comparar a sua vida, os seus bastidores com o palco de Instagram de outras pessoas. Cada um começa de um lugar. Cada um tem uma experiência de vida. Cada um tem que desenvolver coisas diferentes para levar sua carreira para o ponto onde está hoje. Então, não ache que você vai ter aquele colega, e vai ter mesmo, eu tenho vários colegas, que eram uma desgraça na época da faculdade, não sabia fazer um provisório. E hoje é um dos que mais ganha grana dentro da odontologia. Ah, poxa, mas eu me esforcei muito mais. A vida não tá nem aí se você se esforçou muito mais ou não. O caminho é o seu. Olha para sua caminhada, olha para seus objetivos, olha para sua realidade, vê o que é que dá para transferir para sua realidade e vê o que é que não dá para transferir para sua realidade. Só para de ficar se cobrando e se medindo pela régua dos outros. Pois é, se medir pela régua dos outros é o fim da sua frustração. 1 com 20 dos outros é foda. É foda. Então a gente está aqui justamente para abrir seu olho, para você pensar melhor nesses aspectos. E eu queria agradecer muito, Bruno, por você estar aqui comigo. Porra, quero estar sempre com você. A gente tem sempre muita coisa legal para conversar. E é isso, cara. Tamo junto. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui. E quero que você deixe só sua última mensagem pra gente finalizar. Vamos lá. Tocando na ferida de todo mundo que estava falando aqui até agora, que vai acompanhar tudo isso, acredita mesmo no potencial da odontologia. Só isso. Foi o que o Bruno falou. Se você acreditar que você vai transformar a vida de outra pessoa, e tudo isso já fez sentido, tá? Então, continua fazendo tudo isso. Acredite que você pode acordar de manhã, levantar da cama. E é difícil, cara. É difícil pra você, vai ser difícil pra mim. Porra, você levantar da cama, você tá ali com a pessoa que você ama, vai ter que sair de casa pra fazer o que o seu trabalho, né? Então, se você não estiver fazendo com amor, você não vai levantar da cama, você não vai estar feliz fazendo tudo isso. Então, acredita no que você faz para que você possa, então, fazer com que outros acreditem em você. Então, essa é a ideia. Então, mais uma vez, pode me chamar aí todas que você precisar, sabe disso. Uma correria louca, mas para você eu sempre vou abrir um espacinho aí na agenda, você sabe disso. Então, Tamo junto, obrigado papi. por tudo. Você sabe que eu te admiro pra caramba e que eu acompanho você e é o que a gente fala, isso não é da boca para fora, você sabe disso. Fico muito feliz com o seu crescimento, a gente está acompanhando. Eu sei que você falou comigo lá naquele comecinho, era um comecinho seu, mas era um começo meu também. E se a gente olhar o tanto que a gente já vamos falar, construiu, prefiro o tanto de coisa que a gente já mudou e o tanto de coisa que a gente já aprendeu, principalmente um com o outro, e conseguiu passar isso para frente. Então mostra o quão diferente você é como profissional e como pessoa também. Não perde isso, continua nessa caminhada aí que eu sei que você vai longe, e o tanto que você voar aí você pode me arrastar que eu vou junto. Tamo junto, papai. Hoje a gente teve essa questão de gravar pra botar depois, mas são coisas que acontecem. E, enfim, meu irmão, gratidão, tamo junto. Todo mundo que chegou até aqui, bota aquela hashtag, cheguei até aqui, porque só gente forte chega até aqui, real, pra assistir 1h30 de live. Não é qualquer pessoa que assiste 1h30 de live, plena terça-feira. Exatamente. Então, até a próxima, Brunão. Tamo junto, meu velho. A gente se vê. Valeu.